Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos do canal Fala Sério. Quem não conhece o canal, fique à vontade para conhecer os nossos vídeos. Se gostar do vídeo, curte e compartilha. Também temos outros vídeos no canal. Eu gostaria que, se você gostou desse, dá uma olhada nos outros. E não esquece, por gentileza, se gostou, deixe o comentário, curte e marca o sininho para receber as notificações sobre os nossos vídeos. Eu poderia falar aqui hoje reiteradamente sobre é, a estupidez, a falta de educação do presidente com relação aos jornalistas, principalmente sobre a pergunta por que Queiroz depositou os 89 mil na conta da esposa dele. Poderia também falar sobre o que o presidente defendeu, que foi o trabalho infantil, mais uma vez. Infelizmente, defesa do trabalho infantil. Eu poderia falar que mais sobre Flor de Lis, sobre aquele exemplo de mulher que você não pode acabar o casamento, mas pode matar o marido. Poderia falar com vocês sobre o padre Robson, com toda aquela fortuna doada pelos fiéis e que teve que pagar uma propina para um certo hacker. Eu poderia falar também sobre o que mais, gente. É tanta pauta, tanta coisa. Mas eu fiquei encucado essa semana com uma frase, com uma discussão, na verdade, que eu passei, eu vi, me desculpem quem falou e eu vi, e eu fiquei inquieto e desejoso de falar sobre isso. Foi um incômodo das pessoas, e algumas pessoas que são assalariadas, infelizmente, não ganham muito, mas que estavam comentando que as pessoas já haviam recebido auxílio emergencial demais. Ou seja, a pessoa que não é rica, a pessoa que não é empresária, grande empresária, a pessoa que infelizmente ganha um salário mínimo, no máximo dois, ela é incomodada com as pessoas que elas, na verdade, algumas pessoas incomodadas com quem ainda recebia o auxílio emergencial. Percebam como é difícil no Brasil você trabalhar a questão de consciência de classe. As pessoas é o pobre jogando contra o pobre. A pessoa que deveria defender os benefícios à classe mais pobre, porque esse auxílio emergencial, para vocês terem uma ideia, é um auxílio temporário e há pessoas que na vida, nunca receberam renda semelhante, renda de igual valor e que puderam comprar comida, puderam comprar alguma coisa que estava precisando a mais, até mesmo um objeto a mais que nunca teriam condições pelo trabalho que desenvolvem, que não vem me dizer que quem trabalha como autônomo muitas vezes vendendo verdura, vendendo no carrinho, vendendo picolé, esses trabalhos, é que eles conseguem tirar uma renda muito boa para que possam realizar muitos objetivos. Na verdade, muitas das pessoas sobrevivem. E aí me incomodou esse incômodo das pessoas em relação a quem ainda recebe auxílio emergencial. A gente percebe que o auxílio foi criado, o presidente defendia com sua equipe econômica apenas R$ 200, mas a oposição botou pressão. A oposição, aquele povo que o pessoal não. Tem gente que não gosta, que é de esquerda, PT, PSOL, PCdoB. Essas pessoas defenderam o auxílio emergencial, defenderam o valor maior para o auxílio emergencial e depois o presidente ele vem dizer, fica discussando como se ele fosse filho da criança, pai da criança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas se incomodam, não têm a percepção de sua posição na pirâmide social. Você está na base junto com as outras pessoas e a gente que nunca recebeu aquele valor e esse dinheiro do auxílio emergencial tem feito a diferença na vida dessas pessoas. Feito a diferença e talvez muitas delas nunca terão outra renda nesse nível para o resto da vida depois desse momento da pandemia, que serviu para que essas pessoas ficassem em casa. Eu vi gente falando, tal pessoa não quis trabalhar na minha casa porque estava recebendo auxílio emergencial. Sim, ela tinha o direito de ficar em casa porque ela estava recebendo auxílio emergencial, justamente para ela ficar em casa e a gente não ter números maiores do que temos hoje. A pandemia já matou mais quase 120 mil pessoas no Brasil.
A pandemia contaminou mais de 3,5 milhões de pessoas no Brasil. Então, imagine que vocês que não tivessem essa renda e ficassem em casa, como a situação do país em números seria ainda pior, porque seria muito pior. Quem perdeu, quem faz parte dessas 115 mil pessoas, mais de quase 120 mil pessoas que perderam familiares, ou quem mesmo teve pessoas na família que teve o Covid e que ficou em estado grave e ficou mal, sabe o quanto era importante e é importante ficar em casa. Então, ouvi críticas das pessoas de não quererem trabalhar em algumas famílias, mas ficar em casa recebendo auxílio. As pessoas precisavam se preservar. Eu lamento que capitais como São Paulo, Rio, muitas pessoas não foram dispensadas do trabalho, não puderam ficar em casa, lotaram ônibus, lotaram metrôs, porque os patrões, muita gente doméstica principalmente, os patrões não liberaram e as pessoas tinham que trabalhar e correr o risco. Mas voltando para a questão do ponto que deveria ser o ponto de indignação dessas pessoas que se incomodam com o auxílio emergencial dos outros. Deveriam, tudo bem, ótimo, parabéns, estão empregadas. Mas dizer que quem está recebendo auxílio emergencial já recebeu dinheiro demais, o governo já pagou dinheiro demais, é absurdo. Absurdo, porque o país, quando você tem uma política em que mais pobres, principalmente pessoas que não tinham renda nenhuma, passam a ter uma renda que possa sobreviver, você passa a se incomodar. Quando você se incomoda com isso, você está se incomodando com o ponto errado. Tanto que eu peguei alguns números que essas pessoas que se incomodam com auxílio emergencial, com as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, deveriam se incomodar com isso. Eu peguei dados, esse dado está um pouco antigo, foi o último que eu achei, em 2017, foram mais de 25 bilhões em recursos de FGTS que mais de 200 mil patrões não depositaram aos seus funcionários. Mais de 200 mil. Isso prejudicou mais de 8 milhões de pessoas. Outro dado, a sonegação, esse dado de 2017, a sonegação chega a fazer com que o país não arrecade mais de 420 bilhões, gente. 420 bilhões. São pessoas que sonegam imposto que deveria servir para toda a comunidade, toda a sociedade, saúde, educação, habitação. 420 bilhões. Isso deveria incomodar. Em 2019, o INSS deixou de arrecadar 85 bilhões. Sabe o que que significa? Significa que pessoas não poderão se aposentar. Significa que a previdência ela fica pior porque não vai ter condições de bancar os benefícios previdenciários. Significa que muitas pessoas, a minha mãe é um exemplo, minha mãe trabalhou muito e muitos dos patrões não depositaram o valor do INSS para ela, o valor que poderia fazer com que ela já tivesse aposentada. Por exemplo, isso deveria incomodar. Outro dado, em 2020, a isenção de agrotóxicos aos agrotóxicos representou 12 bilhões. 12 bilhões. Então você soma tudo isso, só somando tudo isso dá mais de 540 bilhões. Então, meu jovem cidadão, pobre de direita, pobre que não tem consciência de classe, reflita sobre isso. Você deve se incomodar com isso. Não tem inveja, não ficar com raiva de quem está recebendo auxílio emergencial. Colocam como se fossem pessoas corruptas. Todo mundo ali está recebendo, é vagabundo, deveria trabalhar, é coisa de preguiçoso. Colocam tudo no mesmo barco. Depois você vai procurar saber o quanto esses recursos impactam positivamente na economia. Aí a gente vê que por mês são gastos cerca de 50 bilhões no auxílio emergencial. Quanto eu disse sonegação, só ainda há pouco, só com esses dados rapidinho, 540 bilhões. Então, isso foi que me incomodou essa semana. Eu poderia falar esse vídeo sobre tantas outras coisas, sobre o problema do presidente que insiste em tratar mal a imprensa. Poderia ter falado sobre Flor de Lis, que condena a prostituta, condena a homossexual, tá aí, ó. Linguaruda tá aí na situação que tá, porque a hipocrisia que reina nesse país. Mas eu gostaria de focar nessa questão. Não se incomode com seu vizinho, com a pessoa que está recebendo auxílio emergencial, não. Se incomode com essas pessoas, inclusive com os corruptos, com as pessoas que
tem muito e paga um pouco imposto, e você, pobre, paga muito mais proporcionalmente do que essas pessoas. Ainda não tem boquinha de sonegar, não. Tá bom? Então, um abraço a todos. Eu não poderia deixar de falar. Não vou editar, vou colocar esse vídeo assim. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem. E não esqueçam de comentar no vídeo aqui no canal. Forte abraço, fica na paz.